primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar minha tela com vocês. E aí vocês me avisem aí quando vocês estiverem olhando minha tela, beleza? Vai dando feedback aí. Vocês estão conseguindo ver o meu navegador? Eu tô no LinkedIn. Show de Tem bola. um bagulho do Harry Potter aí. Show de bola. Tá, então vamos lá. A ideia desse papo aqui é. Calma aí um pouquinho. Peraí, deixa eu tirar. Acho que alguém entrou fazendo um mega barulho aí. Ups. Show, beleza. Pensei que era aqui. De qualquer forma, eu vou dar uma olhada nas notificações. Show de bola, pra não ter. Eu vou tirar minha câmera, tá, galera? Que eu tô olhando pra cima porque eu tô com dois monitores. Eu vou acabar tirando minha câmera aqui, eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela? Responde aí. Só pro... Tá certinho. Show de bola. Então, a ideia disso aqui é ajudar vocês a se organizar, principalmente quem ainda não conseguiu se posicionar no mercado, montar o perfil, e aí a gente vai falar sobre coisas relacionadas, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preencher o perfil corretamente com as informações que a gente tem. Então, por exemplo, aqui no sobre você vai contar uma história. Eu geralmente deixo mais técnico, porque você sabe como é que é recrutador, né? O recrutador chega para você e fala assim: ah, você sabe JavaScript, você sabe React, você sabe Node, você sabe não sei o quê. Então eu já boto tudo aqui. Se o cara ele não for analfabeto, né? Ou se ele prestar atenção no que eu escrevi aqui, vai dar tudo certo. E eu coloquei em inglês porque teve uma época que eu estava querendo trabalhar lá para fora, então para mim fazia mais sentido, e até porque também acaba que aqui embaixo no nosso perfil a gente também tem algumas competências, cadê? Que a gente tem umas competências que a gente consegue colocar, mas vamos por parte. Então você tem que preencher o seu sobre com palavras-chave que tem a ver com coisas que você que está relacionado com aquilo que você quer trabalhar, e também pensando na busca, né? Como um recrutador ele vai te achar, né? Então seria interessante você pensar nas palavras nesse sentido. A mesma coisa serve para o teu título, tá? O teu título ele tem que ser alguma coisa que envolve a sua pretensão ou sua área de atuação, e com palavras-chave que você gostaria de que as pessoas os recrutadores, quando eles forem fazer uma busca no LinkedIn, através desses termos que eles vão te achar. Nesse sentido, também não adianta você colocar coisas que você não sabe ou que está fora. Por exemplo, você vai colocar assim, programador Node. Se você não sabe Node, por mais que as pessoas vão te achar, isso vai gerar um ruído ali, né? Pelo menos o cara vai conversar contigo, você vai falar, não. Então, tenta deixar bem claro a tua condição atual, né? Se você é um estudante, se você é um estagiário, se você é um júnior, se você é um sênior, um pleno, um especialista, enfim. Para que a comunicação fique efetiva. Bom, dentro disso, a gente tem também as experiências profissionais, que é uma parte muito importante. As experiências profissionais elas têm que ser de uma forma linear. Geralmente o pessoal reclama bastante que eu tenho esse overlap, né? Eu comecei em 2014 na Autopo e terminei em 2020, e 2019 eu trabalhei na B2W. E aí o pessoal sempre me pergunta, todo recrutador pergunta: ué, mas como é que você trabalhou em 2014 a 2020 na Autopo, se você também trabalhou em outras empresas? E eu tenho que explicar que a Autopo era uma empresa minha. Então, eu era sócio, e depois que eu vendi a minha parte na sociedade, eu continuei trabalhando como freelancer. Porque, enfim, os sócios são meus amigos pessoais até hoje, eu gosto da galera da empresa,
mas eu efetivamente só encerrei minhas atividades em 2020, no final de 2020. Então, isso é sempre um objeto de questão. Geralmente, quando você está num cargo mais acima de sênior e tal, o pessoal olha tudo, né? Eles vão vasculhar tudo. Então, eles sempre tentam pegar alguma divergência para ver se tem alguma mentira ou se tem algum ponto, tá? Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo entendendo, quero feedback. Pode interagir, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, não fica acanhado de perguntar nada, não. Ou de me interromper. Tranquilo? Tamo ouvindo sim, cara. Então, show de bola. Beleza, então as experiências profissionais é um dos lugares, dos campos mais importantes. Formação acadêmica também. Vocês verem que eu não tenho muita coisa, né? Eu só me formei como design gráfico. E tem aqui o Colégio Estadual Souza Aguiar, que foi onde eu fiz meu segundo grau. Essa parte aqui é muito interessante. Outro dia eu vi um debate sobre as competências, né? E aqui o pessoal fala, pede para os teus amigos meio que te avaliar nas suas competências e tal, e que dá uma moral. E cara, eu acho que não é muito bem assim que funciona. Eu vou dizer a minha opinião em particular, tá? Eu acho que tem que ser alguma coisa voltada para a realidade. Não adianta você ter... Eu tenho que ter 3.500 conexões, né? Eu tenho o LinkedIn há muitos anos, acho que 2012, acho que até antes de 2012, cara. Meu LinkedIn, assim, eu fui um dos primeiros a entrar quando a rede social abriu. Então, assim, eu tenho muitos anos de LinkedIn. E nesse sentido, eu só tenho, por exemplo, aqui com JavaScript, que é o meu forte, eu tenho 31 recomendações, sendo que eu tenho mais de 3.000 conexões. E isso aqui foi tudo espontâneo, eu nunca pedi nada. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi o pessoal pedindo, e aí tem gente que o cara não é fluente, né? A pessoa, o profissional, não é fluente naquela tecnologia, ou naquela habilidade, naquela competência. Vai ser um monte de gente que diz que o cara e isso vai criar um problema quando alguém te contratar se você realmente não for fluente. Então você vê que alguns pontos que a gente falou desde o começo do título, da descrição e das competências, um desses aspectos que tá sempre presente ali é a transparência, né? Que é uma coisa que envolve muito mais do que só preencher o perfil. Beleza? Recomendações é sempre bom. Eu tenho uma aqui de um estagiário que trabalhou comigo, o Felipe, moleque maneiro pra caralho. E por hora é isso. Obviamente existem outras seções aqui que se você tiver você pode preencher, né? A gente tem a questão de conquistas, informações adicionais. Você pode colocar se você alguns artigos em destaques. Tem gente que faz trabalho voluntário e tudo mais. Tem outras informações que é sempre bom, quanto mais informação melhor, mas sempre informação que tenha relevância no sentido das suas ambições, daquilo que você quer para sua carreira, para não ficar simplesmente um monte de informação dispersa ali e mais atrapalhar do que ajudar. Beleza? Isso é um ponto. A primeira coisa que o cara vai ver logo de cara quando ele entrar no teu perfil é a tua foto de perfil, né? A tua foto de capa e o teu nome e o teu título. Então, você tem que dar um carinho especial nessa parte aqui, beleza? E a foto de perfil, tem gente que põe... Eu já vi gente com foto de anime, eu já vi gente com foto fora de contexto, assim. Não existe uma regra para você colocar uma foto, mas, assim, você não precisa seguir um padrão. Você vê aqui que eu tô... Se você olhar aqui, eu tô praticamente... A camisa que eu tô usando aqui, ela expõe meu ombro, né? Minha tatuagem tá aparecendo, eu tô de boné. Mas tem pessoas que colocam fotos assim que, tipo, tá mal iluminado, você não consegue ver a pessoa direito. Tipo assim, não passa nenhum tipo de emoção ali. E por que eu tô falando isso? Eu já trabalhei como RH, não como RH, eu já trabalhei com RH, com pessoas de RH. Eu já contratei ao longo da minha vida, mais de 20 desenvolvedores, só numa startup que eu trabalhei, fora em todos os outros processos na minha empresa. Então, nesse sentido, eu sei quais são os critérios que o pessoal usa e, infelizmente, o RH, o que mais você vê no LinkedIn é o pessoal falando de diversidade, uma porrada de coisa, mas eles são o pessoal mais preconceituoso.
E eu vou citar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Em 2019 eu contratei um desenvolvedor para uma startup que eu trabalhava e o cara era frentista, né? Ele trabalhava no posto e ele tinha algumas questões que, assim, o cara fez o teste dele foi o melhor. Então eu chamei ele primeiro para ser avaliado porque, cara, o cara fez um teste muito bom. 10 de 10 assim. Não tinha nada para criticar, a não ser elogios, né? E a primeira coisa que eu falei com ele, cara, eu gostei muito do teu teste e tal. Aí a mulher da RH falou assim, putz, mas ele tem 30 e poucos anos e ele nunca trabalhou na área de tecnologia. Putz, mas ele é frentista. Putz, mas o cabelo dele é de tiozão. E ela tinha falado outra coisa também. Que ele tinha a mão. Deixa eu ligar a câmera aqui para mostrar para vocês. Para você ver como é que as coisas são subjetivas. Ele andava com a mão assim, ó. E aí ela chegou e comentou a seguinte questão. Que ela era formada em psicologia, né? Tinha algum trabalho ali nesse sentido. E que aquilo ali poderia ser algum indício de algum problema comportamental, algum vício, enfim. Criou uma teoria ali que eu cheguei para ela e falei assim, olha, o meu parecer ele vai ser técnico, né? A minha decisão ela vai ser técnica. Para mim pouco importa se o cara é frentista, porque ele realmente desenvolveu um código muito bom. Nesse sentido também não me importo com a aparência dele, se o cabelo dele é tiozão, se ele é careca, se ele é gordo, enfim, se ele é alto, se ele é magro. Eu quero um desenvolvedor, eu não estou ali por uma questão de estética. E essa questão da mão dele, para mim, é indiferente. Às vezes é um hábito, uma coisa adquirida desde quando criança. Não sei, o ser humano é diverso e não estou eu aqui para fazer juízo de valor nesse sentido. E aí foi para o RH essa questão. O RH deu o parecer negativo e deu positivo, mas como a minha decisão tinha maior peso, a gente acabou contratando hoje e hoje ele é tech lead. Então, você vê que nenhum desses pontos que era subjetivo interferiu. E por que eu estou passando isso para vocês? Para vocês entenderem que existe esse tipo de preconceito. E aí eu vou contar um pouco da minha história. Eu vim de subemprego e o meu primeiro emprego foi como ajudante num almoxarifado carregando material de obra. E o meu currículo ele sempre teve todas as minhas experiências profissionais. Então, eu trabalhei como ajudante de carregar material de obra. Eu trabalhei como... Ô, Délia, Ah, assim, desculpa te interromper aí, cara. Depois eu posso também dar umas dicas aí no LinkedIn, pessoal. uhum. Eu só vou pedir pra... Pode sim. Você só vou pedir pra baixar o teu microfone que eu acho que tá estouradão, mano. O teu volume tá muito alto aqui. Não sei se pelo menos pro meu fone. É só pra não... Vê agora. Agora melhorou um pouco. Valeu. Beleza. Obrigado. Então, quando você quiser me interromper, fica à vontade, tá? Pode parar e falar o que você acha, mas vamos lá. Aí, se eu não me engano, eu estava na parte do meu histórico profissional antes de entrar na área de tecnologia. Então, eu trabalhei com diversas outras coisas. Já fui entregador, já fui boy, enfim. A gente não nasce exatamente no contexto que a gente quer. A gente vai construindo isso na nossa carreira. E quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a entregar meu currículo, o nego nem lia. E não tinha um feedback, eu não entendia porquê, então eu comecei a testar. Eu comecei a mandar diferentes currículos para diferentes vagas para ver como é que como é que ia funcionar, né? Como é que ia performar aquele currículo. E eu percebi quando eu praticamente excluí tudo que não tinha a ver da área e formatei um currículo só com eu sei HTML, eu sei CSS, experiência profissional, coloquei que não tinha nenhuma, que eu era estudante de design gráfico, que tinha conhecimento no Photoshop, no Dreamweaver na época, que eram, enfim, relativamente importante na época, Core e tudo mais, até porque no começo eu comecei como designer gráfico, e eu coloquei todas as minhas skills que estavam relacionadas lá. E aí, eu já comecei a receber e-mail, né, o pessoal marcando, já comecei a receber uma ligação ou outra, aí chegava lá fazer entrevista, aí o pessoal via, não, tô precisando de uma pessoa com mais experiência, mas já saí daquele vale do vórtex do buraco negro, né, que você não tem informação, você não sabe por que ninguém te chama e fica difícil você trabalhar algum tipo de hipótese, né. Então, beleza. Para que eu tô falando tudo isso? Para vocês entenderem como o outro lado
ele pensa, ou quais critérios, os possíveis critérios que eles vão usar para avaliar o teu currículo, o teu perfil, para você se enquadrar da melhor maneira sem que implique em você estar mentindo, sabe? Você colocar exatamente aquilo que você quer, o que você faz dentro de um contexto e você ainda meio que driblar esse nonsense que ainda tem muito viés assim de qualquer tipo de preconceito idiota, que o pessoal hoje em dia fala muito de diversidade só sobre cor e gênero e questão e outras questões que estão nesse sentido muito próximo à militância política, mas os preconceitos eles estão em todos os sentidos, tá? Se você tem algum tipo de deficiência, se você, por exemplo, eu durante muito tempo da minha vida eu precisei praticar a fala, porque às vezes vocês podem perceber que eu falo errado e antigamente eu tinha uma gagueira, né? Eu gaguejava muito. E foi um esforço muito grande eu parar de ter isso, mas ainda apesar de ter bastante, principalmente quando eu fico nervoso. Mas, cara, em alguns momentos, assim, isso teve um peso, assim, de não aceitação. Então, basicamente, isso é um fator humano. O ser humano assim, é bem chato. Então, nesse sentido, eu tô passando o máximo de informação que eu acho pertinente. Beleza? Então, vamos voltar ao nosso perfil aqui. Beleza, então eu já basicamente abordei um pouco de como é que funciona a visão do RH. É claro que muita gente, se tiver alguém de RH que um dia vê esse post vai ficar puto, mas eu não tenho muito o que fazer. É a minha experiência profissional e assim, é um pouco das informações que eu carrego ao longo desses 12 anos, mas também eu também tenho que fazer uma contrapartida que existe muita equipe boa, né, de recrutamento, existem muitas pessoas conscientes e cada vez mais os processos estão ficando mais humanizados. O que acontece é que existe uma demanda muito alta e poucos profissionais qualificados. Então, muita gente que está tentando no começo acaba, enfim, não tendo relevância. E tá vendo? Eu comecei a travar. Não tendo tanta relevância em vista das pessoas que têm uma skill ou uma experiência maior. Então, você acaba perdendo evidência para as pessoas que vão ter um currículo melhor ou pelo menos uma experiência profissional. Show de bola. Então, deixa eu revisar aqui alguns pontos do LinkedIn. Preencher corretamente o perfil. Escolher uma foto de perfil ideal. E a ideal aqui é uma palavra subjetiva, porque eu vou deixar isso com você. Você escolher, olhar para a foto e falar, não, essa foto aqui minha está transparecendo uma imagem boa no sentido daquilo que eu quero para minha experiência profissional. Sei lá, não colocar uma foto de anime, um avatar, alguma coisa assim que você pode colocar no seu perfil pessoal de YouTube. No seu resumo e no seu título, então, inclua as palavras-chave. Antigamente, eu não sei como é que funciona, mas antigamente você poderia personalizar o URL do seu perfil. Então, coloca o seu nome, enfim, ou pelo menos alguma coisa que tenha a ver com alguma palavra-chave. E agora vamos falar sobre aspectos da rede social em si, e depois eu vou pular para a parte das oportunidades, beleza? O LinkedIn ele é uma rede social assim como qualquer outra. O Facebook, o YouTube e o Instagram, eles têm algoritmos. E por que eles mudam o tempo inteiro? Por que você sempre vê, pessoal, macete, como é que hackear o algoritmo, como fazer, como ficar em evidência, blá 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 blá. Por que existe isso? Na verdade, ninguém pode saber como é que o algoritmo impulsiona as pessoas, as publicações, porque se a pessoa descobrir, ela vai hackear, ela vai estar sempre em evidência. Então o algoritmo muda com o tempo de propósito. E nesse sentido as pessoas estão sempre tendo que experimentar e inovar. Isso para quem quer ser influenciador. Porém, o LinkedIn, ele dentro do algoritmo dele, ele verifica se a pessoa ela tem um perfil ativo, como é que está o nível de interatividade com os posts, com a rede em si. E nesse sentido, ele vai te dando mais relevância de acordo com o nível de interatividade que você tem com a rede. Isso é importante porque não adianta nada você ter um perfil e ele tá lá enterrado
enfim, no mar de currículos, de perfis inativos. Então, você interagindo, é claro, não adianta você forçar uma interação, postar um monte de bobeira. Eu vejo cada vez mais o LinkedIn cheio de conteúdo tóxico, irrelevante e que não tem nada a ver, ou que é política, ou é militância, ou é treta. Então, eu já postei algumas tretas, né? Mas geralmente quando eu posto alguma coisa sempre tem algum sentido de expor para outras pessoas algum tipo de esclarecimento em função de alguma coisa que deu errado, por exemplo, com experiências de recrutamento ou coisas bizarras que aconteceram que você talvez não deveria passar. Não meramente fomentar uma treta pela treta, porque isso é muito vazio, isso é muito não ideal, né? Bom, então nesse sentido é isso, tentar interagir positivamente também, não força nenhum tipo de interação, não tenta inflar, não tenta achar que você vai curtir, vai fazer um monte de coisa ali que o algoritmo vai de alguma forma te funcionar, porque a gente não sabe ao certo quais são as regras, a gente só sabe que mais ativo vai ser melhor do que inativo, porém uma pessoa que é muito ativa e que posta um monte de bobagem, por mais que vamos supor que o algoritmo desse algum tipo de relevância, eu não vou dar relevância, mas nenhuma outra pessoa vai dar relevância. Então, nesse sentido, você tem que prestar atenção na forma como é que você está interagindo. Beleza. Outro ponto que eu queria falar aqui nas recomendações, eu cheguei a mostrar. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas se eu estiver repetindo, me avisa. Tem gente também que pede para receber recomendação, e eu volto mais uma vez, está sendo repetitivo de propósito. Tenta colocar alguma coisa que faça sentido, pessoas que realmente trabalharam com vocês, não recomendação de amiguinho, porque a gente se gosta muito, não, alguma coisa profissional que tenha sentido, tá? Ou que se for espontâneo também você não tem como escolher. Por exemplo, o Luiz me fez essa recomendação, eu achei muito legal, mas quando é espontâneo, realmente a gente não tem como estabelecer nenhum tipo de critério. A pessoa faz, a gente aceita e é isso aí. Então, beleza. Deixa eu revisar os pontos aqui. Interação, recomendação. Legal. Outro ponto que eu acho muito importante e aí, se você está no início da carreira, existem diversas formas de que você pode demonstrar o seu conhecimento. Uma delas é postando. Obviamente você não é nenhum especialista, você talvez não tenha nenhuma posição de tanta relevância, mas isso não significa que você não saiba alguma coisa. Então você pode fazer posts, né, com o objetivo de gerar mais interação, uma interação mais positiva, sendo mais ativo, escrever um artigo de alguma coisa que você sabe, que você aprendeu na faculdade, talvez de uma forma mais didática. Enfim, e nesse sentido aí cabe a você inovar, né? É sempre bom estar escrevendo, até por uma questão de reforçar o teu conhecimento e de aprendizado, né? Quando a gente ensina, a gente também aprende. E nada impede também de você aprender alguma coisa nova no intuito de ensinar e para criar uma interatividade com os membros da rede ali, com outras pessoas, e aí as pessoas te conhecem e tudo mais. Então, seja criativo nesse sentido, eu acho que é muito importante. Beleza? Bom, e agora vamos lá para a questão das oportunidades. O pessoal fica de muito mimimi. Deem uma oportunidade para o júnior. O sênior de hoje foi um júnior no passado e blá blá blá. E hoje está um mimimi sinistro no LinkedIn. E assim, gente, eu tô 7 meses como autônomo, eu transbordei de projeto, eu espalhei um monte de projeto no LinkedIn e nos grupos e não tinha ninguém qualificado, a pessoa nem, tipo assim, acho que de todos os projetos que eu coloquei menos de 5 pessoas se interessaram e das 5 que se interessaram, acho que só 2 tinham plena capacidade de executar, e eu passei o projeto e elas pegaram, fizeram e ganharam dinheiro.
Então, nesse sentido, qual é a mensagem que está por trás disso? Você precisa se capacitar, tá? Isso é uma tarefa que o mercado não pode fazer por você. Isso daí é uma responsabilidade individual. E tecnologia, assim como qualquer outra profissão, vou colocar aqui de alto rendimento, vamos supor aqui, mercado financeiro, day trade, uma profissão de alto rendimento, de alta performance. Médico é uma profissão de alta performance. Você tem que ter 10 anos de estudo, mais 10 de especialização, mais residência. E se você tiver um dia atento, desatento com alguma questão, você dá um remédio errado e mata o paciente. Então é uma profissão que requer muito do indivíduo. Assim como outras que envolvem periculosidade. O nosso trabalho, talvez, se você não faça algum sistema, alguma coisa que coloque em risco a vida humana, você não tem esse fator. Mas isso não tira a alta responsabilidade de um cargo. Por exemplo, eu já fui front-end da Adobe Descomplica. E lá eu era responsável no setor de vendas. As páginas que eu fazia, as landing pages, cara, se ficasse um dia fora do ar, dava mais de 50 mil reais de prejuízo. Então, uma besteira que a gente fizesse lá, a gente podia enterrar o orçamento, né, da empresa. Então, por mais que não envolva as vidas, assim, envolve algum tipo de responsabilidade, envolve algum tipo de valor, seja ele financeiro, seja ele de algum tipo de valor agregado ao produto e tudo mais. Bem como, aliás, ninguém vai colocar um software, um produto, um serviço na internet para ficar fora do ar ou para gerar algum tipo de bug ou de prejuízo. Então, nesse sentido, a qualificação ela é uma coisa também que você não vai conseguir da noite pro dia. Não vai ser no seu primeiro ano, sabe? É um trabalho, uma progressão, demora tempo. Então, as pessoas, a maioria vai desistir na metade do caminho. Tá todo mundo aí, não, a profissão tá hypada, tribe, flow, né? Tá em trends, mas ninguém vai aguentar o tranco de segurar. E outra coisa que eu ia falar todos os desenvolvedores que eu conheço que tem mais de 10 anos na área acabou adquirindo alguma questão psiquiátrica, seja algum um transtorno de ansiedade ou uma depressão por conta desse ritmo frenético, que por mais que a gente esteja sentado na frente do computador, não deixa de ser um ritmo frenético. Então, dentro desse sentido, quais são as mensagens por trás dessa fala? Primeiro, se especializar não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, você vai ter que gastar tempo e ser paciente e cuida da sua saúde para você não chegar, sei lá, depois de 8, 10 anos de carreira maluco, porque ou desanimado, querendo sair por conta de ter recebido uma carga, né? Eu, por exemplo, hoje quando uma empresa chega, não, o projeto eu preciso de um projeto, mas esse projeto tem que estar no ar em um mês. Eu nem pego, eu falo, não. Até por dois motivos. Quem tem que dar o prazo é o profissional, né? Não é o cliente. Às vezes o cliente não tem qualificação para saber quando que aquele projeto vai estar no ar. E segundo, porque se eu achar o prazo ele é nocivo para minha saúde, hoje eu não tenho mais condição de arcar com isso. Já tive energia quando eu tinha meus 24, 26 anos. Hoje eu prezo muito mais por qualidade de vida e acaba quando a gente vai ficando velho, a gente percebe que o tempo é o nosso ativo mais precioso. Beleza? Então isso sei que não tem muito a ver, mas eu acho que são coisas que é importante falar, porque acaba agregando na conversa. E aí vamos voltar agora para as oportunidades. Quando você começa a ter um pouco mais de noção, de profundidade, de como é que da área, sua área de atuação, seja front-end como back-end, você começa a ler as vagas e você começa a ver se aquilo dali está fazendo sentido ou não. Às vezes a vaga pede, eu quero um especialista em React, Vue e Angular. Não tem como, cara. Você só consegue ser especialista em um. Você pode ter um conhecimento fraco nos três, um conhecimento mediano em um e outro, mas você nunca vai ser fluente em nenhum dos três. Pelo menos a nível tão especialista. Então, nesse sentido, o pessoal fala assim, se candidate à vaga mesmo se você não cumprir os requisitos. Isso é um suicídio se você não fizer isso com bom senso. Por quê? A pessoa que falou isso,
e ela não contextualizou, ela tá te jogando num abismo. Por quê? Porque se você vê que a vaga, você entende ali que tem algumas coisas fora de contexto, porque foi escrito por alguém do RH, alguém não técnico, colocou alguma questão ali, e aí você consegue presumir isso, tudo bem, eu mesmo faço isso. Às vezes eu faço na entrevista, não, mas essa tal coisa aqui tá meio errado, né? Porque não faz sentido, sei lá, um programador, sei lá, PHP com experiência no framework .NET, sei lá. Tô falando uma coisa que é absurda, assim, só. Ah, não, realmente tá errado, tal. Mas isso não vai meio que quebrar a essência, o contexto lá da vaga que você vê que é, sei lá, React, Node, aquela receita de bolo de full stack JavaScript. Isso é diferente de você simplesmente entrar numa vaga você atendendo um requisito só. Por exemplo, todas as vagas que pedem inglês avançado e fluente, eu não aplico. Eu já apliquei em 2 vezes, eu tive 2 feedbacks. Uma foi de um brasileiro que falou que meu inglês era horrível e me fez passar uma vergonha sinistra. E outra de uma agência no Reino Unido, que a mulher falou, eu não me importo com o seu inglês agora, mas eu sei que você não está apto para falar com os clientes. Eu só quero um profissional que saiba resolver o problema que a gente está tendo e tal. E aí ela falou a mesma coisa. Ela falou, olha, eu sei que a fluência é uma coisa que não vai vir de 3 a 6 meses, você vai demorar 1 ano aí para pegar, tudo mais. Enfim, é o mesmo feedback que eu dou da capacitação, né? Não é uma coisa que vai vir da noite pro dia. Então, por mais que eu escreva em inglês, sei ler inglês e escrever sem dificuldade, porque no meu dia a dia a gente está ali o tempo inteiro lendo na fonte, né, da língua matriz da ciência, que é o inglês. Mas a prática é em português, meu dia a dia em português, eu falo com minha mãe em português, e você só pega inglês no seu dia a dia trocando a sua linguagem primária. Então também não é uma coisa que vai vir da noite pro dia, então não adianta eu pegar uma vaga internacional e colocar lá que meu inglês é avançado para a maioria dos brasileiros que são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Mas em relação ao nativo é básico, né? Um bebê fala melhor do que eu. Então essa dimensão também é importante. E isso se traduz em bom senso, tá? Beleza. E aí, um ponto que o pessoal sempre vai olhar para você na hora de te buscar é ter a certeza das suas skills, né? Quanto mais você conseguir provar que você consegue exercer aquilo que está nas atribuições, melhor para você. Por quê? Já percebeu que todas as vagas elas fazem teste? Hoje eu não faço mais teste, né? Porque eu consigo demonstrar de diversas outras formas que eu tenho skill naquilo. Eu falo, olha, eu tenho vídeo no YouTube, eu tenho artigo, eu tenho post no LinkedIn, eu tenho trocentos módulos no NPM lá no meu GitHub. Se você não aceitar, mano, é problema seu. Eu não vou gastar... Tô falando dessa maneira aqui pra vocês, é óbvio que eu não falo assim tão incisivo. Mas eu não vou gastar hoje 1 hora da minha vida, que é uma hora muito cara, para provar uma coisa que eu já sei. Então essa é a minha condição atual, diferentemente de pessoas que ainda não tá nesse nível. Por que eu falo isso? Por que as empresas colocam teste? Porque as pessoas mentem no currículo. Então isso é uma consequência das atitudes dos candidatos também. Por quê? Se você colocar um empregado, vou tentar contextualizar para vocês entenderem. Eu tenho uma empresa e hoje eu só contrato freelance, eu não tenho mais empregado. Já tive empregado, isso em 2015, lá no topo, 2013, 2015. E por que eu não contrato mais? É caro. Um funcionário hoje ele é uma pedra, se você é empresário, ele é uma pedra se você não tem dinheiro, às vezes ele é quase uma coisa que inviabiliza o teu negócio. Por quê? Por causa do custo do Brasil mesmo, não é o empregado em si. São as leis e o contexto atual do país que faz o funcionário ser muito caro. E nesse sentido, se você coloca uma pessoa errada, você tem que demitir, você tem que pagar multa de 40%, não sei o que, blá, blá, blá. Então, o risco que você tem de fazer uma escolha errada é muito grande. Então, por isso que o empregador, ele olha dessa maneira. Então, quando você entende os dois lados da moeda, você começa a julgar o jogo
não jogar o jogo pelas regras, mas o jogo pelo jogo. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? É você saber avaliar e se posicionar, que nem no jogo de xadrez, né? Você fazer a jogada certa. Então, nesse sentido, perdão, gente, eu tô um pouquinho de refluxo ainda, acabei de jantar. Bom, então, nesse sentido, como é que eu posso me capacitar ou provar? Se você não se importa em fazer teste, faça os testes, ok? A maioria dos testes são simples. Se você achar que o teste é absurdo, fala, olha, esse teste é absurdo, eu não faço. Vou dar um exemplo. A Centauro entrou em contato comigo, pediu um teste full stack lá que ia demorar 2 dias. Eu falei, gente, não tem 2 dias, não vou fazer. Se vocês quiserem me aprovar, não me aprova, problema de vocês. Mas se caso o teste ele for algo genérico, alguma coisa que você considera que é um teste que ele foi pautado no bom senso, você pode simplesmente executar. Se não, você tem o GitHub. Cara, o GitHub é a maior prova. Para mim é o maior currículo hoje em dia. Poucas empresas olham de fato o GitHub. Mas as que olham são realmente as empresas tops do mercado. O pessoal até hoje, os recrutadores, outsourcing, caralho, essa galera, eles vivem de currículo. E o teu perfil no LinkedIn, no GitHub, ele diz muito mais do que o currículo. Então, as empresas mais tops, elas estão procurando dessa maneira. Elas estão cagando lá para aquele currículo que tu fez no Word, todo mal indentado, que basicamente as pessoas copiam um template que já tem lá, muda as informações. Às vezes ela pega até a introdução, né, que é meio genérica, e muda uma outra palavra e deixa ali, né, o resumo no currículo dos objetivos e tal. Então, eu, por exemplo, quando eu avalio, vou contratar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, eu vou direto no LinkedIn, vejo se tem algum trabalho, alguma coisa publicada e tal, e tentar ser mais objetivo para não perder tempo. E quem fez, para mim, ele já pulou várias etapas, né? A pessoa que já entregou uma coisa, ela já pulou várias etapas. Então, se você está no começo da carreira, por exemplo, eu estou na faculdade. Cara, usa o teu trabalho da faculdade, faz ele de uma maneira profissional. Não empurra aquilo dali só para passar e entregar a prova e tal. Perdão. Tenta fazer da seguinte forma. Era o que eu falava pro pessoal da faculdade. Se eu mandava essa dica aí pro pessoal da faculdade, falava, cara, a gente tem 5 projetos aqui dentro, não é possível que não pode botar no currículo. Sim. Então, exatamente, faça alguma coisa nesse sentido, provando, eu quero ser desenvolvedor front-end. O que um desenvolvedor de front-end precisa saber? HTML, CSS e JavaScript. Se no meu projeto ele contempla uma página de venda, uma página de serviço, uma página... Mano, todo mundo precisa de uma página web hoje. Não seja lá pro que for. Pode ser para agregar link das tuas redes sociais. E é para isso que existe aquele Linktree, né? Se eu não me engano. Mas Linktree é uma coisa que você pode fazer do seu jeito, com a sua cara, enfim. E nesse sentido, você pega e adapta. Olha, você vai lá, mostra o seu HTML. Você pode escrever sobre aquele trabalho que você fez, mostrando ali que as técnicas, as tecnologias, os conceitos, tudo que você precisou aprender para executar. Então, isso também mostra... acho que é o Evandro. Evandro, deixa eu botar aqui. Foi. Aliás, é melhor você se mutar, cara, que eu acho que eu te mutando aqui eu vou estar... Alô, Evandro, você tá ouvindo? Estou. Acho que tá dando retorno no teu... Deixa, eu estou no smartphone, desculpa, Delian. Tranquilo. Beleza. Mas fica à vontade. Era só porque tava dando retorno aqui, senão ia ficar igual a mulher do sanduíche aqui, tentando compensar o áudio falando com delay. Bom, onde eu parei mesmo, cara? Deu um branco sinistro aqui agora. Projetos. Nos projetos da faculdade, legal. Então, nesse sentido também, busque ser criativo, tentando demonstrar de uma forma efetiva aquele conhecimento que você tem, para você atrair a atenção da pessoa que realmente tem aquela necessidade.
E aí tem mais, acho que 2 coisas que eu acho que é importante falar antes de fechar. Uma é... Calma aí. Putz, deixa eu só criar uma linha de raciocínio aqui pra não falar besteira. Tá. Uma é o seguinte. Como você vai se comportar numa entrevista, tá? Não existe uma receita de bolo, mas eu já me deparei com candidatos completamente vazios, assim. Você faz a pergunta, ele, eu quero trabalhar com HTML, eu sou front-end. A pessoa não consegue desenvolver muito bem ali, você não consegue extrair informação. Então, para você ter uma boa entrevista, né, você precisa passar conteúdo, você precisa passar as informações que você acha pertinente para a pessoa tentar entender o teu perfil ali, para ela tentar ver se você se encaixa na vaga. Então você precisa exercitar um pouco a comunicação. Eu acho interessante você escrever uma redação sobre o seu histórico, seu perfil, as suas ambições, o que você acha. Que, por exemplo, eu tenho 12 anos de carreira, então eu tenho um resumão que eu faço da minha vida para também não enlouquecer o recrutador. Porém, a pessoa que não tem carreira, ela está na faculdade, mas ela tem um histórico, ela não nasceu ontem. Então ela gosta de... Putz, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia desde os meus 12 anos. Eu sempre tive tablet, não sei o que. A partir de um momento conheci o código olhando um amigo meu que programava. E você vai trabalhando as informações no sentido de que você demonstra interesse, você demonstra que é uma pessoa que tem uma projeção para o futuro, que você já está estudando, que você está no caminho, blá blá blá. Não existe uma receita ideal, mas de alguma forma você precisa transmitir essa informação. Tem muita gente, às vezes o cara já com idade, assim, tipo 28, 30 anos, o cara não sabe falar nada na entrevista e fica meio monótono ali, eu tentando extrair alguma coisa do cara. Putz, aí e framework, se você trabalha, alguma coisa, você já trabalhou com React. Aí o cara, eu uma vez aí fiz a Next Level Week. Aí o cara não fala, fiz com Node, usei o Redux para gerenciar estado, era uma aplicação real-time, eu passei por REST. Não, o cara, tipo assim, nem daquilo que ele fez que ele poderia extrair um valor, umas informações extras, o cara não tira. Aí você fica assim, será que ele realmente aprendeu? Então, a forma como é que você fala, como você expõe, ela também vai mostrar para o outro lado se realmente você está pronto ou não. Então, é aquilo, é um tipo de coisa que a gente não pode... é o tipo de coisa que outras pessoas não vão conseguir fazer por você, por mais que ela te ajude. Então, tudo é complementar. A gente falou sobre o LinkedIn, a gente falou sobre como preencher corretamente e de uma forma transparente os dados, interagir com a rede e tudo mais. Mas cada partezinha dessa é uma dose homeopática que vai juntar e vai construir um quebra-cabeça ali para no final você atingir o seu objetivo. Né? Tem gente que acha que é só mudar uma palavrinha ali no LinkedIn e acabou. Putz, vou ter um emprego e vou ganhar bem. Cara, a gente vive num país de fome. As pessoas que ganham bem, elas são muito bem capacitadas e elas estão disputando os melhores cargos. Não venha você achando que copiou um código e colou ali da Rocket City que você vai conseguir se posicionar nesse sentido. E cara, eu sou muito papo reto porque é o seguinte, eu só consigo empurrar gente pro mercado porque eu dou porrada. Eu não fico dando carinho assim, tudo bem. Eu sou uma pessoa muito tranquila na didática, eu explico tudo e tento trazer bases boas. Mas eu não fico mascarando a realidade, entende? Porque é justamente ter essa noção de como é que as coisas funcionam é o que realmente vai te ajudar a projetar melhor tanto suas expectativas quanto seus planos para alcançar os seus objetivos. Então, nesse sentido, são informações que eu sempre gosto de passar. Então, cara, se você não desenvolve bem na entrevista, pratica no espelho, pratica com a sua mãe, fala com o teu cachorro, o teu gato, eles não vão se importar de você estar falando algum tipo de besteira. Pensa, né, faz um mapa mental, escreve, não importa. Depois, eu acho muito legal você escrever, porque depois você vai ler, você vai falar, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui está redundante, isso aqui... Escreve, né, um roteirinho. Pensa como se faz um papel reverso. E se eu fosse entrevistar um cara para ser designer, uma menina para ser UX, UI, como é que eu entrevistaria ela?
fazer tais perguntas, por que fazer tal pergunta. Então vai estabelecendo isso, que isso também vai te ajudar a te orientar, a ver, não, nesse ponto aqui, ela respondeu errado, então significa... E aí você já vai entender mais ou menos como o processo funciona. Falei sobre a entrevista, e agora, quando você chegar no mercado de trabalho, quando você se formou, tem gente que vai conseguir trabalho antes de se formar, e tem gente que vai conseguir se formar antes de conseguir o primeiro emprego, o estágio. Cara, ali é o level 0. Ali você é noob. Ali você entrou no servidor. Por que eu falo isso? Tem gente que acha que já tá pronta. Eu vejo gente no LinkedIn, cara, desculpa. O cara, ele tem 3 anos, ele mal se formou, ele por sorte conseguiu um emprego em algum programa de uma empresa grande por uma questão N da vida, e ele tinha lá os atributos, conseguiu fazer os testes, passar tudo mais, e o cara começa a pregar verdades, e eu vejo muita gente falando besteira, e é besteira tipo assim, tanto técnica quanto verdades assim de pessoas que às vezes eu entendo porque eu pensava da mesma forma 10 anos atrás. Então você também precisa tomar cuidado, ter um filtro de quem você está recebendo informação para não só o teu LinkedIn, não, mas a tua timeline e a tua cabeça não ser um saco de bosta, sacou? Porque senão o pessoal, e essa galera, cara, eles não tem pena de cagar na sua cabeça. E tem gente que não reage, tem gente que vai na onda. Cara, se você vai numa onda de uma pessoa que está no level 0, e que aquela pessoa ali, tipo, ela tá num momento que é instável, não sabe se ela fizer alguma cagada ela vai sair da empresa, enfim, ela não tem todo um histórico, ela não tem uma antecedente que mostra que ela é consistente naquela área de atuação que ela mesma disse que é fluente. Então nesse sentido é aquilo, né? As pessoas que você escolhe para estar do seu lado, elas de certa forma elas vão moldar também, ou te ajudar a moldar a forma como você pensa. Então seja mais crítico com tudo, né? A mensagem por trás é nesse sentido, tenta avaliar se aquela informação que você está recebendo, ela de fato ela tem um peso, ela tem alguma relevância, ou é simplesmente bosta, entendeu? Porque a internet é isso. E o LinkedIn hoje tá virando a lacrosfera. Eu não estou aqui querendo falar de posicionamento político A ou B, mas eu estou querendo falar que assim, tem reclamões profissionais, tem gente que vê problema em tudo, e os problemas estão aí, eles existem, né? Uma hora eles são afamados demais, outra hora eles são esquecidos, mas o importante é a gente estar sempre na linha do bom senso. Eu tenho uma pegada que é muito voltada na linha. Segue aí. Eu tenho uma pegada que é muito voltada pro próximo. Eu penso assim, cara, será que essa experiência que eu passei, ela pode ajudar o próximo? Se a resposta for sim, eu geralmente tento compartilhar de uma maneira que é voltada para a visão do próximo, não para os meus interesses pessoais. Tipo, foda-se, hoje, tipo, se eu quiser trabalhar hoje eu trabalho, se eu não quiser eu não trabalho, se eu quiser, enfim, eu tô num momento da minha vida que eu tenho autonomia, sacou? Então, nesse sentido, eu não preciso ficar preocupado. Mas eu penso que a minha história nem sempre foi assim. Tem outras pessoas que também queiram chegar nesse nível. Então, para mim, o que é uma coisa que é para tanto faz, talvez para outra pessoa pode ser relevante. E a gente vive num país que a gente está num boom de oportunidade. E uma hora vocês vão ser os caras da vez, sacou? Daqui a 5 anos, os caras, meninas, tá? Ser inclusivo. Então, daqui a 5, 6, 7 anos, se você estiver na área ainda, se você perseverou e tal, e conseguiu alcançar os seus objetivos, você também vai estar no seu momento de passar isso para trás. Então, também tenta adquirir essa postura, né, de interagir positivamente com as outras pessoas que têm um objetivo em comum com o seu. Porque eu acho que é isso que difere o ser humano de qualquer outra coisa no planeta Terra, né? Não vou falar os animais, porque os animais, pra mim, eles já nascem perfeitos. O ser humano que é meio zoado. Então, nesse sentido, as coisas que eu tô falando aqui, ela aborda desde como você criar um perfil até você criar uma mentalidade de médio e longo prazo, e sempre olhando nas outras pessoas também, né?
Porque tudo que você faz na sua vida, você depende de pessoas. Para você atravessar no sinal da rua, você depende que o motorista pare no sinal vermelho. Então a sociedade ela também é colaborativa. E você tem um papel, uma responsabilidade nisso. Se eu estou aqui gastando meu tempo, justamente trocando essa ideia com vocês, é justamente porque eu entendo isso, né? Eu vejo um valor nisso. E eu não tive isso, cara. Eu aprendi numa época que eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu não sabia estudar inglês, não tinha Rocket City no YouTube, muito mal tinha YouTube quando eu comecei, não existia. E eu não sabia falar inglês, então isso era muito pior e tinha menos conteúdo na internet. E mesmo assim eu consegui. Então hoje vocês têm tudo isso. E então é só questão de tempo para vocês se colocarem no caminho certo e conseguir. Mas tenha paciência e saiba que não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Nada na sua vida acontece da noite pro dia. Faz um experimento. Pega um tomate, semente de tomate, e joga na terra para você ver quanto tempo vai demorar para um tomatezinho nascer desse tamanhinho aqui. Então, tudo na vida é um processo e demanda tempo. E agora, galera, eu já fiquei praticamente 50 minutos falando e agora fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Peraí, rapidinho, deixa eu Posso. só um segundo, eu vou abrir aqui a porta pro gato, que o gato tá doidão aqui querendo sair. Peraí. Beleza. Porta é chata pra caralho, bicho. Saia. Voltei. Posso cumprimentar aí, cara? Pode, cara, você ainda tá com o volume muito alto, cara. Diminui um pouco o seu microfone aqui. Como que eu faço isso aqui? Vou ter que abaixar o áudio aqui do meu OBS que tá estouradão. Eu não sei, mano, pode falar Dá aí. pra diminuir só a voz dele, só pô. Clica com o botão direito em cima dele. Tá, calma aí, o seu é o DM, né? Tá, vou botar em 50%. Fala aí. E agora? Calma E aí. agora? Eita porra. Fala aí. Não, você tá aumentando aí. Não, melhorou. E agora? Agora melhorou. Pera aí. Fala aí. É que tava muito alto aqui, mano. Chegou o meu fone tava Tá tremendo. tranquilo. Mas Então, é o seguinte, cara, eu tô na situação aí que você falou dos 3 anos, mas beleza, Uhum. né, ainda tô na faculdade, mas assim, graças a Deus eu tô trabalhando no desenvolvimento, Uhum. e assim, cara, por erro e acerto, eu faço uma coisa hoje quando eu vou pra uma entrevista, quando eu chego na entrevista com o gestor, não é nem com o RH. Uhum. Com RH, eu conheci 2 RHs assim que me entrevistaram, que eu passei que eles eram tech recruits, então eu podia falar com eles toda essa questão de tecnologias, eles entendiam, né? Foi muito bem, tanto que um deles até virou meu amigo. Mas quando eu chego no gestor, por exemplo, eu vou imaginar que teve uma vaga que você soltou que era com Docker, Kubernetes, eu acho que é a AWS que você estava precisando. Então, eu imagino que o que eu faço? Eu tento entender o seu problema no momento da entrevista. Eu falo o que você tem, qual é o seu sistema, eu pergunto o que você está usando no seu sistema, o que você está fazendo, qual é o seu problema, e você começa a me falar, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma página aqui com React, mas eu não sei criar a questão de microserviços, eu não sei fazer um load balance e eu preciso de alguém para colocar isso dentro de um Docker e usar ali o Kubernetes. Só um exemplo, tá? Uhum. Então, assim, você me passou o seu problema e eu começo a dar a solução disso. Beleza, então a gente pode fazer, sei lá, a gente pode colocar 3 máquinas da AWS e subir um Docker em cada máquina e pedir pro Kubernetes ir lá e fazer o load balance de cada máquina e tal. Então eu começo a dar uma visão para ele de como ele vai conseguir resolver aquele problema, tendo eu como um funcionário, um cara ali trabalhando junto com ele, né? Uhum. Cara, na real, isso tipo, já que você falou, né? Quando você tá num papo mais avançado. Mas nesse sentido, as atribuições do cargo, né? Geralmente elas já falam por si só. Então, talvez, quando você estiver numa entrevista assim,
a não ser que você não tenha muita experiência, aí você vai ter que falar realmente como é que você faria. Mas eu tô num momento assim que parece que as minhas entrevistas é muito abstrata, assim, é muito mais sobre não técnico e como é que é a sua forma de pensar, como é que você interage com as outras pessoas, como é que Uhum. é a rotina no trabalho, como é que você se organiza para fazer as coisas. É, então, por exemplo, o que um front-end faz? Um front-end faz página HTML. Você vai fazer isso em qualquer empresa. Obviamente, se tiver no e-commerce, você vai fazer para uma loja. Se você tiver numa startup, você vai fazer para o serviço que eles estão prestando. Mas, essencialmente, é a mesma coisa. Então, o que você pode discorrer talvez seja nas maneiras, por exemplo. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu geralmente falo, o pessoal fala assim, fala um pouquinho da sua experiência como React. Aí eu vou dar um exemplo prático. Eu falo, olha, eu sou um cara purista. Eu geralmente avalio os requisitos antes de começar a escrever o código. Eu não sou um cara que já sai socando Redux, as paradas todas. Eu uso as libs, né, com muito critério. Eu geralmente consigo resolver quase tudo com poucas dependências no projeto. Então, nesse sentido, tem as minhas críticas falam, eu não gosto de usar style de component porque já acho que o React é um framework grande demais, às vezes para um cara que tem um projeto que nem é do tamanho do Facebook. Então o React é uma biblioteca, né, gigante. E então nesse sentido eu trabalho para simplificar, porque eu acho que, sei lá, usar style de component é uma coisa que é para isolar o estilo, né, em relação ao contexto. E eu não preciso disso, até porque eu gosto de fazer algum tipo de interferência que eu acho positiva, e o CSS ele tá aí para isso, usando classes, né, mesclando e tudo mais. Então isso é um problema que eu não tenho. Aí o pessoal fala, e TypeScript? Eu geralmente falo, eu gosto muito para programar com Node, mas eu não gosto de usar no front, porque no começo eu achava ele muito bugado, e hoje eu acho ele muito verboso. Então, a não ser que seja para React Native, eu geralmente não gosto de usar TypeScript, porque ele para mim só é mais complicado. Aí o cara, não, mas e se tiver um tipo e você passou errado? Cara, se eu tô passando um tipo errado, porque em algum momento eu fiz uma cagada e eu detectei isso, eu vou lá e passo o tipo certo e acabou, entendeu? Não preciso ficar enchendo milhões de ferramentas e tal. Então eu explico a minha forma de enxergar o meu processo de tomada de decisão, porque eu estou fazendo sempre mesmo o meu trabalho é front-end, eu vou estar sempre fazendo páginas e sempre usando uma lib e um framework. Mas eu decorro sobre aquilo no meu processo de tomada de decisão, como é que eu olho criticamente sobre o contexto, sobre as libs, sobre, enfim, todos os aspectos que tangem a parte técnica, por que eu tenho a visão do jeito que eu tenho, né? Da onde veio as ideias que transformaram aquilo dali em um fato para mim, né? Ou pelo menos uma diretriz. E você tem que falar isso de uma forma que você não quer convencer ninguém. Se você, na entrevista, você demonstrar que você está querendo convencer o cara, esse é o primeiro passo para você não ser aprovado. Porque quem tem que se convencer é a pessoa. Você só tem que dar as informações, entende? Então, nesse sentido, isso também é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas. Tem gente que fica assim, o recrutador fala alguma coisa, a pessoa, ela fica reafirmando e tentando inteirar sobre aquilo que foi dito, tentando gerar uma expectativa positiva. E eu acho que isso tem muito um efeito rebote. Mas é um pouco disso. Acho que conseguiu entender, pegar o ponto que eu quis deixar nessa mensagem? Eu peguei sim, cara. Mais alguém? Mais alguém? Vai dar uma hora cravado aí de live. Todo mundo em silêncio? Perguntar mais 2 vezes. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Cara, você quer que eu mostre pro pessoal aqui como é que, assim, busca a vaga lá no link? Ou não? Você... Cara, vamos lá. Como assim? Explica aí pra eu entender melhor. Como é que funciona o Tipo, processo você tem de buscar a vaga pelo LinkedIn? No caso, você tem a parte de... Vai lá no LinkedIn. Isso, você tem a maletinha aí, certo?
Não, essa maletinha aí mesmo, vagos aí, ó. Calma aí. Que. Aí, ó. É, Ah, por calma isso, aí. acho que, tipo, Aonde? do Onde? lado do minha rede aí, ó. Minha rede você tem um pontinho. Você tem Ah, uma pessoa pra adicionar. Você tem uma pessoa pra adicionar. calma aí, calma aí. Ah, entendi aqui, vagas. Isso, Calma aí, exatamente. É peraí, deixa eu porque, fazer o seguinte. tipo. É porque o meu monitor de cima, ele tá num ângulo que fica difícil enxergar, mas entendi. Não, depois que eu comecei a estudar LinkedIn, tipo, eu comecei a falar ao pessoal da faculdade, cara, primeiro, deixa o perfil campeão, né? Naquela parte ali de título, você usa o site do Mapas Vagas, que ele mostra as tags que você pode colocar. Só que quando você entra no LinkedIn, o que que o pessoal quer? Quer trabalho, quer emprego. E o LinkedIn é como se fosse um canal do YouTube. Você tem que ficar botando conteúdo ali, você tem que interagir para ele começar a mostrar o seu perfil para os recrutadores e tudo mais. E ainda você precisa ter campeão. Só que o pessoal faz? Clica na maleta. E aí Uhum. você encontra vagas com alta concorrência aí. Cara, eu sempre fiz assim, eu chego aqui, ó. Vou até fazer aqui, não, essa daqui é em inglês, front-end. Ó, Candidatura amplificada. não, cara, eu sempre, as minhas vagas que eu consigo é assim, eu venho aqui, aí olho, aí falo, pô, não. Aí olha aqui, Rio de Não, Janeiro. Aí eu olho, eu vejo primeiro, o que que essa empresa tá fazendo? Inteligência artificial, mercado financeiro, pô, legal. Aí vem aqui a candidatura simplificada. Tem os meus dados, você só por pega. favor, não me mandem nudes. Eu venho aqui, acabou, pam, pam, você Você fala só pega inglês. simplificada no caso. Aí que é foda, por exemplo, isso aqui que me fode. Você fala inglês? Falo, mas tinha que ter uma observação tipo assim, porcamente, tá ligado? Uhum. Ah, Não, então, o que que eu faço? Quando eu vou na maletinha, como eu sei que muita gente vai ir, é o primeiro lugar onde a pessoa clica quando ela cria um LinkedIn. Ela nem foi lá no perfil completo, ela vai aí, uhum, né? Então, o que que eu faço? Eu filtro por vagas que estão em 2 semanas, porque, como você falou, você já recrutou pessoas e o processo seletivo ele tem um tempo para iniciar e para acabar. E uhum. pode ser que no meio desse processo você já tenha contratado alguém e o processo ainda está lá rolando. Então eu filtro para no máximo aí de tempo para 2 semanas e vejo as vagas. No máximo, no mínimo 24 horas. Do outro jeito, eu vou daquele jeito que você foi. Você buscou lá front-end e no buscador do LinkedIn. Cara, Porque, nesse sentido, cara, aqui o que eu faço é só isso mesmo. Eu busco front-end, vejo o nível de, de senioridade que eles pedem, né? Geralmente às vezes eu boto aqui também, ó, sênior, hum, e vou aplicando sem pena, tá ligado? Vou, meto aqui, ó, pau, mas no caso, tipo, como eu pau, sou iniciante, pau. eu faço isso porque para me pegar pouco a concorrência. E aí eu vou lá no busca do LinkedIn e procuro, por exemplo, vaga de desenvolvedor back-end júnior. Vaga de desenvolvedor back-end júnior e eu procuro por publicações e as mais relevantes, porque eu pego as publicações que foram postadas primeiro Uhum. na timeline dos recrutadores, sem ser na parte aí da maletinha de vagas, lá no busca mesmo. E aí eu vejo, o cara quer que mande um currículo com uma carta de apresentação por e-mail dele. Aí eu falo, pouca gente quer mandar currículo com carta de apresentação. Então eu mando. Então acabo que eu tenho uma baixa concorrência por causa Então, disso. cara, quando eu quero buscar vaga, a primeira coisa que eu venho aqui, LinkedIn, aí eu vou lá, aí meto aqui, front-end, sênior, Brasil, pô, estouro. Vou até a última página, mando para todo mundo que eu tenho interesse. Ah, por exemplo, o UOL. Vou dar uma visão pessoal aqui, vou ser cancelado. Cara, a UOL, tipo, o universo online, os caras, pra mim, eles têm um viés ideológico, os caras são chatos pra caralho, eles ganhavam dinheiro do PT, eles têm envolvimento com partido político. Eu não trabalho pra nenhuma emissora de televisão, nenhum jornal justamente por causa disso. Eu acho que o trabalho deles é nocivo. Então, pra mim, não tem fit. Também não trabalharia pra nenhum tipo de empresa
que tem algum objetivo, que tem alguma coisa que faça mal para a sociedade de alguma forma. Por exemplo, não trabalharia para um partido político, não trabalharia para, sei lá, uma empresa que tem algum produto que trola os consumidores, nesse sentido. Então eu venho aqui... Senti uma indireta aí, cara. Aí o que eu faço? É sério, eu venho aqui, vejo tudo que tem, fit técnico e um fit cultural com as minhas premissas. Aí eu vou lá, mando pra tudo. Depois eu venho aqui, aí vem ver vagas. Programa Thor. PJ que CLT só quem é low level ou quem quer pagar lagosta pro Supremo. Aí beleza, aí eu venho aqui, me candidato. Aí depois tem o GUP, né? O GUP. Cara, no GUP Aí tem o GUP, mano, assim, e aí eu tem vou... uns jeitos meio louco de você conseguir a inteligência artificial te pegar por aí, mano, mas é muito, Não, muito Adriano, chato. pode falar. Aí eu vou passando nas plataformas, vou colocando as vagas, assim que eu tenho interesse, vou me candidatando. Aí vai ter uma que vai pedir, faz o teste psicológico, faz não sei o que, e eu vou fazendo, entendeu? Vou cumprindo as etapas. E depois é só esperar. Uma hora, sempre vai ter alguém que vai te mandar, se você, cumprir as etapas direitinho, sempre vai ter alguém que vai entrar em contato contigo. É que no meu caso agora é diferente, eu já não corro mais atrás de vaga. A gente tá numa época que os recrutadores correm atrás da gente, mas quem que falou aí? Fica à vontade pra... é o Evandro. Fala aí, mano. Outra coisa importante que você acabou dizendo aí na sua fala, PJ é uma das coisas. Eu não tenho PJ ainda, mas eu estou seriamente para abrir um, porque eu estive observando esse ano, desde o começo do ano, há muitas vagas PJs e a galera da tecnologia, eles estão migrando, tipo, todas as vagas quase, eles têm lá o CLT, o tradicional e o PJ. E, rapaz, eu estive pensando, notando, na verdade, o pessoal dá mais crédito e mais, assim, chance para quem é PJ, eles preferem mais, do que CLT, até para júnior. Por quê? Quem é júnior e é PJ é melhor, porque eles vão gastar dinheiro, porque eles pegam você, fica lá 30, 60 dias, eles vão perder dinheiro. PJ não, eles ficam lá com você um mês, por exemplo, 30 dias, não deu certo, eles só vão te dar lá o valor dos seus dias trabalhados e já era. Não, cara. Ou do seu compromisso lá. Então, assim, uma dica importante aí, você acabou falando, só para reforçar, você pode passar aí alguns insights que você tem mais experiência. Cara, PJ é uma das coisas bem legais, assim, que eu não observava tanto, sabe? Ó, E vale a pena, eu acho. o LinkedIn, você vê que a maioria das pessoas que estão lá e falam sobre CLT, elas não entendem sobre o que ela está falando. Não entende mesmo. Você vai ver assim, 90% falando merda e 3 comentários pertinentes. Quando você ganha 10 mil reais, você vai receber 6.400. 2.700, 2.750 você vai tomar só de imposto de renda mensal. E vai ter mais os outros descontos. Então você ganha 10 mil, você vai receber 6.400. O resto foi tudo para os políticos tirar a cocaína lá. Desculpa a brincadeira. Eu adoro falar isso, não sei porque, é uma brincadeira interna de uma empresa que eu trabalhei. Os políticos vão tirar tudo cocaína com o teu dinheiro e você vai custar 15, 20, dependendo da empresa, do regime de tributação, da folha. Tem N variáveis ali, não há um valor exato. Cara, se você ganha 10, custa 15, no caso mais otimista, porque geralmente o funcionário ele custa o dobro. Se o salário dele é 10, ele custa 20. Então vamos pegar esse cenário que é mais realista. Você custa 10, a empresa gasta 20, você recebe 6, mano, tem um problema de matemática aí sinistro, né? Porque nesse regime, a empresa te paga, ela vai te pagar 10, 13, 15 PJ, vai economizar 5 por mês, isso no ano dá mais de 50 mil, dá 60 mil reais por ano. Você quer receber 6, você vai receber no mínimo 10, 13, 15, que tipo, já é praticamente o dobro. Aí a pessoa fala assim, mas não tem 13º. Cara, você está ganhando o dobro de salário, você tá ganhando, no primeiro mês você já recebeu o 13º, você está ganhando, porra. Mas não tem fundo de garantia. Mesma coisa, cara, você está ganhando seu salário dobrado. Se você ficar lá um ano,
putz, faz as contas, o quanto que você ganha, é um 8%, 10% o fundo de garantia, tá ganhando 100% em cima. Então, assim, você tá 10 meses no futuro trabalhando como PJ. Então, nesse sentido, tem dois problemas. Ou a pessoa não sabe fazer cálculo, ou ela realmente acredita que o político tá do lado dela, ou ela ganha abaixo de 10 mil, porque aí às vezes para a pessoa assim, tem que tirar um PJ, abrir CNPJ, ter um contador, ou tirar nota, a pessoa não quer ter esse trabalho. O RH é mais fácil, tipo, ter uma carteira de trabalho e se submeter às leis do Estado e que se foda, do que você, tipo, tentar extrair algum rendimento de alguma maneira. Veja bem, isso não é uma crítica, mas a maioria das pessoas que falam que PJ não tem segurança, elas não sabem o que estão falando, porque é o seguinte, eu tô há 12 anos no mercado, desde 2014 eu sou PJ, 2013, então bota aí, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 anos. Não tem, e se eu não tivesse PJ, o meu custo de vida não, mas o meu padrão de vida seria muito menor. Então, quando eu falo isso, eu tô querendo o bem das pessoas, sacou? Eu quero que elas vivam melhor, quero que elas comam melhor, quero que elas tenham dinheiro para fazer as coisas que elas precisam. Mas assim, é muito melhor você colocar essa responsabilidade em cima de você do que do governo. Cara, toda vez que eu peço reajuste é em cima da inflação. A inflação bate 5%, esse ano já está batendo 7%, vai bater 8%. Porra, 8%. Se você pega pelo sindicato, eles vão te dar 3 de reajuste, 5 no máximo, na melhor das hipóteses, ainda tem que esperar, tu recebe com 3 meses de atraso. Então, cara, nesse sentido, o CPJ, além de você dizer qual é o seu valor, e assim, você economiza dinheiro da empresa com encargo, você ganha mais e não tem diferença nenhuma. E com esse dinheiro que você ganha, se você não quiser trabalho, você paga um contador, pô. Que aí o cara faz tudo Então, pra você. eu queria te fazer uma pergunta até em relação a isso. Para desenvolvedores, qual tipo de PJ abrir, como que funciona, quais são os custos? Pode dar um geral aí pra gente? Sim, cara, se você ganha abaixo de 80 mil por ano, abre um MEI, porque aí o teu custo é irrisório, você só vai ter que pagar uma taxa lá de R$50. Então, quem ganha até 5, 6 mil por aí, se você quiser receber dessa maneira, acima disso você abre uma limitada, se enquadra no MEI, e aí eu não tenho como dizer custo, porque no Rio de Janeiro é um procedimento, em São Paulo é outro. Entendi. Você pode usar o Contabilizei, que cobra R$85 e abre a empresa de graça para você. O importante é você ver dentro do seu contexto. Agora, a minha empresa, como é de consultoria e desenvolvimento de software, eu pago 16% na nota. Uma nota de 10 mil, 16% dá 1.600. Aí você fala, nossa, caramba. Mas 16%, 1.600, eu ficaria com 7 mil... 9.500... 8.400. 8.400. Exatamente. 8.400 é maior do que 6.400 que eu receberia CLT. Exato. Então, ainda assim, eu estou ganhando mais. Quando a empresa... Eu sempre pergunto, cara, você quer uma nota de quê? De consultoria, de desenvolvimento de software, né, que é trabalho intelectual, vai bater 16%, ou posso te mandar uma de hardware, o cara de hardware, aí cai para 8%, 5%. Aí dói bem menos. Então, nesse sentido, eu tento escapar ao máximo do governo, porque simplesmente o governo não me dá nada do que eu preciso e ainda me atrapalha. Então, eu não quero dar dinheiro para isso. Se for dar dinheiro para máfia, eu prefiro dar voluntariamente. Então, E outra coisa, pra gente fazer mais ou menos um cálculo, quanto a mais eu tenho que receber nessa relação PJ-CLT? Quanto a mais como PJ é uma boa receber uma margem? Alguns dizem 80%, alguns dizem 100% a mais. Falando besteira, cara. Você tem que fazer a conta de quanto que você precisa ganhar. E aí você faz... A conta é o seguinte. Eu quero, por exemplo, 10 mil. Quero 10 mil líquido. Beleza. Faz o cálculo de porcentagem para ver o enquadramento da sua empresa, se tudo mais. Se a empresa vai te pagar em 12 vezes, que são 12 meses, e você quer dar um 13º, bota um 12º em cada um no teu salário, e aí você trabalha isso, entendeu? É você que vai negociar. Entendi. Então, esse range vai ser o quanto que você acha justo você receber, né? Não fica em salário, fica no valor, pega no valor final. E aí, tipo, obviamente, é que nem quando você vai ter uma empresa. Quando você tem um produto e você vende ele, quem paga o imposto
É o consumidor, não é você que tem a empresa. E tipo, a Sim. pessoa fala, então você faz a mesma coisa, ó, esses 1.500 quem vai pagar é a empresa que está me contratando. Eu quero 10 mil, foda-se. Aí você bota isso lá, faz os cálculos, coloca o valor, eles falam, não, isso aqui está dentro do nosso orçamento. Acabou, beleza. E aí, por exemplo, tem empresa que oferece benefício. Vai te dar cartão, vai te dar outras coisas, tudo por fora, tudo por contrato, atrelado ao seu CNPJ e tal. Mas você consegue, entendeu? Aí depende muito. Eu geralmente trabalho com empresa que dá férias, que dá 13º, que não precisa ficar nesse mimimi, mas tem muita vaga PJ aí que se você não prestar atenção e não ler o contrato, o nego vai te trollar. Vou dar um exemplo. A Trader Club entrou em contato comigo. E aí, beleza. E a gente fez o processo chato pra caralho, passei em tudo. E aí eu tinha a pretensão e eles me mandaram a proposta, aí eu fui ler a proposta. A proposta era o seguinte, vamos supor, eu queria 10 mil. 10 mil por ano vai dar 120 mil, certo? Que são 12 meses, mais o 13º, 130 mil, correto? Aí eles pegaram e falaram assim, não, a gente tem um PNL lá, que era repartição de lucro, de até 4 salários. E aí eles pegaram 4 salários e colocaram 40 mil e colocaram que o meu salário seria, no meu contrato, seria X mais o PNL que daria 130 mil, que seria esse valor todo. Então meu salário cairia para 7 mil, alguma coisa assim, 7, 8 mil. E aí eu mandei uma mensagem para eles, eu falei, por que isso? Ele falou, não, mas existe uma alta probabilidade de você ganhar a participação do lucro. Eu falei, e se eu não ganhar, meu salário cai 3 mil reais por mês? E aí eu mandei um e-mail pro cara, falei, cara, vocês foram desonestos, não quero mais nenhum tipo de contato com vocês e, por favor, não façam isso com os outros, porque a gente tinha um acordo. Eu combinei 10 mil reais de salário, não combinei 10 mil reais com possíveis adicionais e tal. Eu fui bem claro na minha proposta. Então, aí beleza, aí o pessoal ficou muito puto comigo, o cara mandou uma mensagem mal criada, mas, mano, tô nem aí. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que você sabe até onde você pode ir, também você não pode ser ingênuo, porque às vezes você vai se amarrar num contrato ali que talvez, se você não tiver uma segurança financeira, às vezes você vai ter que lidar ali com, até arranjar outro emprego, vai ter que segurar aquele BO. Mas no sentido geral, depois que você já tem uma experiência de negociação, é muito difícil você cair em buraco. Na real, a CLT, por exemplo, quando eu tô PJ e eu simplesmente não quero trabalhar, eu aviso, olha, hoje eu tô doente, eu não tô pedindo. Hoje eu tô doente, hoje eu não vou trabalhar. Acabou, não preciso nem dar atestado, nada. Se quiser descontar, pode descontar. Mas assim, a autonomia eu tenho. Eu tenho um contrato ali, se ele quiser, no máximo ele pode rescindir. E o contrato você pode também contrapor. Entendeu? Eu já mudei várias vezes cláusulas de contrato que eu achava idiota. Eu falei, não, cara, isso aqui, se tiver isso aqui no contrato, tipo, coisas que... por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente trabalhava com desenvolvimento de um produto com análise de dados e estava lá no meu contrato que se por acaso eu rescindisse, eu tinha que ficar fora de empresas do segmento de tecnologia pelo menos 3 anos, porque eu poderia passar algum conceito, alguma coisa, uma tecnologia que eles desenvolveram lá dentro para outra empresa e tal. E eu não aceitei, cara. Não aceitei. Eu falei, você tá maluco? Eu trabalho com tecnologia, como é que eu vou mudar uma porra dessa no meu contrato? Você tá maluco? Entendeu? A mesma coisa que falar pra um chefe de cozinha, ele não vai poder mais cozinhar em outro lugar porque aprender uma receita no restaurante. Pô, você é louco? Entendeu? Então, esse tipo de coisa você tem que estar atento. Mas isso eu acho que é para tudo na vida, né? Porque assim, é muito melhor você estar sobre as regras que você quis estar e que você estabeleceu do que você trabalhar para o governo, que, por exemplo, você tem que trabalhar o horário comercial. Por exemplo, às vezes eu gosto de trabalhar de madrugada. Tem empresa que me dá essa flexibilidade, tem empresa que não. Então, azar da empresa que não quer também. Assim, eu não acho errado não querer. Mas se eu posso trabalhar do meu jeito, eu trabalho do meu jeito. Então, é nesse sentido, entendeu? Isso é sempre no sentido de dar mais autonomia. Eu não estou falando que a empresa é errado cumprir horário. Não, pô, se você gosta, se isso é bom para a empresa, tem empresa que precisa cumprir horário. Tem empresa que o cara quer prazo, por exemplo. Eu falo, cara, esse projeto aqui eu entrego em 3 meses. O cara me liga de uma vez por semana para saber se eu tô vivo, se eu não morri.
Então, depende muito. E tem modelos de PJ que você trabalha exatamente igual um funcionário, mas é só o contrato PJ para ter essa elisão fiscal, entendeu? Que é o funcionário ganha 10, recebe 6, mas ele custa 20. Então, pô, cadê esses 14 mil aí que sumiu, entendeu? Para a empresa é mais vantagem também ter um PJ, né? Para todo mundo. Não tem desvantagem nenhuma, cara. Aí, entra numa dúvida minha. Eu sou hoje CLT. Como que eu explico os benefícios de eu ser um PJ para essa empresa? Se eu quiser fazer uma transição dentro da empresa entre CLT e PJ. Cara, Quais teoricamente você não posso precisa colocar? explicar, né? Porque assim, se o cara é empresário, ele sabe o quanto que você custa de encargos, né? Então, Uhum. se você propor para ele, ele vai ter uma redução de custo. Ele só vai negar se ele realmente tiver uma questão contratual. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, uma startup, ela foi comprada por um grupo e eles me CLTzaram, me fuderam. Por quê? Porque é, era requisito do grupo de investimento que comprou a empresa que não tivesse ninguém trabalhando PJ, porque às vezes quando o profissional ele é mau caráter, o que ele faz? Ele processa a empresa e fala que tinha vínculo empregatício. Isso daí é muito mau caratice, sacou? Para conseguir extrair mais. Falar, não, agora tem que ter 13º em cima disso, em vez de ele entender que ele já está recebendo mais todos os meses. Então isso para mim soa como malandragem e mau caratismo. E aí tem empresa que não quer estar suscetível a isso, entendeu? E aí não faz, porque tem esse receio de ser processada, porque realmente isso gera uma incerteza jurídica. Porém, se a empresa já te conhece, tipo assim, dificilmente as coisas que eu tô falando aqui eles já não vão saber, entendeu? Então, o máximo que você pode falar é justamente isso, ó, cara, eu tô querendo entrar no regime PJ porque eu queria aumentar um pouquinho mais o meu rendimento nesse sentido e tal, ver se faz sentido para você, se conversa, né? Porque eu não sei qual é a sua faixa salarial, eu não sei até onde para eles fazem sentido ou não. Tem empresa que geralmente não quer por uma questão de premissa mesmo. Não, a gente aqui não tem PJ. E essa empresa que me CLTizou, eu saí dela, eles ficaram chateados comigo. Ficaram meio que de mal assim comigo. Eu falei, olha gente, eu não quero trabalhar CLT. Vocês tinham que ter me avisado antes, né? Vocês, não, mas não sei o que, mas o que lá. Porque, cara, tipo, meu rendimento caiu muito. Na época era o suficientemente para eu ter que trocar de apartamento. Eu falei, tá doido, eu não vou fazer isso, entendeu? Então acho que é tudo uma questão de acordo entre cavalheiros e cavalheiras e transparência. E você tá, tipo, achar um ambiente que seja ideal, né? Pra você, como eu posso dizer, você trabalhar bem, entendeu? Tanto na questão de remuneração, quanto na questão de flexibilidade, quanto na questão de benefício, quanto na questão de você estar numa empresa com pessoas que tem ali uma transparência, né? Você fez um contrato, ninguém vai te roubar, nem nada. Ô, Delian, Diga-me. eu sou do grupo do Júnior, né? Uhum. E eu estive vendo esses dias sobre CLT e PJ. Sim. Para a galera do Júnior aí, pelo menos aí você colocou uma coisa importante, os 3 anos aí para frente, até você chegar no pleno, né? Não escuta essas conversas aí de 2 anos que você vai ficar bom, não é tempo, né? Eu sou sênior em outras áreas de TI, infraestrutura e telecom, tenho 10 anos de experiência. Eu migrei há 2 anos para programação. Uhum. Tentei full stack ano passado, mas fiquei só no front-end. É muita coisa para Estrepou, você estudar. Todo mundo, Não dá certo. Para todo mundo. Full stack para começar é suicídio. Eu trabalho com full stack para projetos pequenos, eu tenho 12 anos de experiência. Eu já trabalhei 8 anos desenvolvendo só do lado de desenvolvedores back-end, mas não me considero um desenvolvedor back-end. Todo o conhecimento que eu sei, eu consigo entregar a projetos pequenos. E você imagina uma pessoa que começou agora, vai ser Full Stack Júnior. Full Stack Júnior para mim é tipo assim, na minha concepção, é uma pessoa que já é sênior em back-end e aí já tem um background foda em front-end, mas não é tão especialista. E aí ela é um Full Stack Júnior, porque ela juntou tudo e tá no primeiro level daquilo tudo.
As pessoas acham que, tipo, ela já começou ali a aprender um pouquinho de back-end, um pouquinho de front-end. Mano, meu irmão, você é um copiador de código nesse nível, você tá no level 0. Nem, você é no Tipo stack, aquelas vagas lá, estagiário desenvolvedor full stack júnior. É no stack. complicado. Mas isso que você E, falou e é verdade, cara. complementando assim, e para quem está iniciando o Júnior PJ, é aquilo que você falou, o mais básico que tem, que você vai pagar 50 por mês, cara, tu vai ficar 3 anos aí de boa, tranquilo, ganhando aí seus de 4 a 5 mil, tranquilo. Não, e outra coisa importante que o Daniel até falou, não fica fissurado com esses salários altos, não. Que o pessoal tá pagando, quiser, é para quem é bom mesmo, cara, para quem manja mesmo o negócio. Para os melhores. Então, o negócio aí para quem tá começando, cara, você vai ganhar aí de 3 a 5 mil, entendeu? Dependendo da sua experiência, do seu nível de inglês, assim. Você consegue pegar de 3 a 5 mil no PJ aí, é um bom salário se você saber se dividir, se cuidar. E outra coisa bacana também, que eu aprendi esse tempo aí pesquisando sobre PJ, que eu quero compartilhar, Fica à vontade. Essas outras coisinhas que a gente ganha no CLT aí de vale transporte, alimentação, cara, a gente acha que isso aí é grande coisa, mas se você pegar um esmola. PJ e só o mais simples, que você paga 50 por mês e organizar certinho, cara, tu vai pegar o restante tudo em dinheiro, rapaz, tu vai ver o quanto que é melhor, assim, no final das contas, igual o Delian falou. Então, assim, vale muito a pena mesmo. E a galera, essas empresas estão migrando muito para Vou dar PJ. Eu acredito que daqui para frente aí as coisas vai mudar, vai ser só PJ. Cara, a CLT ela foi... As consolidações das leis trabalhistas foram feitas na ditadura, né? Então, o pessoal não tem noção do direito que é direito de você cumprir aquelas regras idiotas. O que eu ia falar é o seguinte, tem um desenvolvedor júnior, eu não vou falar o nome dele porque também, não queria expor, mas eu vou dar um exemplo aqui real de números reais que aconteceram. Ele estava ganhando 4.800, se eu não me engano, na empresa lá. E aí ele falou, putz, cara, tô com uma questão, minha mãe tá doente, pandemia, eu tô segurando as contas da família inteira, tudo mais, blá blá blá. Aí conversou comigo, putz, mano, aquilo ali me encheu assim, eu falei, putz, a gente tem que buscar uma maneira. Falei, cara, conversa com o teu empregador, vê quanto é que você custa pra ele. Aí o cara falou, fulano, quase falei o nome dele, tá vendo? Você tá custando 12 pau pra gente, com todos os seus benefícios. E aí o cara falou assim, você quer que eu te pague esses 12 pau? Arranja um PJ. Aí a gente conseguiu fazer o acordo. Ele deve estar tirando uns 10. De qualquer forma, ele ganhava 4.800, vamos estar aí 4.300, alguma coisa, 4.000, tirando limpo com desconto. Passou a ganhar 10. O suficientemente para resolver o problema dele nesse período de turbulência aí, principalmente com pai, mãe, desempregado. Então, para você ver quanto que é o custo de uma CLT para o empregado, e nesse sentido, esse dinheiro saiu de encargo e foi tudo para ele. E a gente vai pagar esse dinheiro depois de imposto, tá, gente? Quando você comprar arroz, 40%. Você compra um celular, 70%. Você compra roupa, 70%, 80% de imposto, porque tem bitributação. Então, assim, você já está pagando imposto demais. A gente só está meio que esquivando ali da sobretaxação, né? Então, nesse sentido, é muito bom a gente estar atentado nisso, porque, assim, aquilo que eu te falei, que o Evandro falou, as empresas, isso é melhor para a empresa, isso é melhor para a gente. Eu acho que isso vai ser o futuro. A CLT hoje, ela gera muitos problemas de questões de amarrar, né? Por exemplo, tem gente que poderia trabalhar só metade do dia. A CLT diz que você tem que trabalhar de 8 horas por dia, sei lá, 45 horas por semana e tudo mais. Então tem algumas questões ali que nem todo ser humano se adequa, entendeu? Por exemplo, a gente está cada vez mais migrando para uma sociedade sob demanda. Uber, o cara trabalha sob demanda. O cara que entrega do iFood trabalha sob demanda. O cara que, sei lá, tem diversos outros... Até Airbnb, você aluga as coisas por demanda, certo? Então, você ter uma regra... Esse modelo de trabalhar 8 horas por dia, 45 horas por semana, isso é um modelo que veio pós-revolução industrial, pré-pós, sei lá. Então, a gente está com uma parada que, a gente está no século XXI, usando comunicação em tempo real, mas usando um modelo de trabalho que foi
por exemplo, a carta de trabalho, entra aí no Google. A carta de trabalho, ela foi idealizada no fascismo de Mussolini. Olha isso aqui, ó. A pessoa fala, pô, carta de trabalho. Ó, a carta de trabalho foi um documento no qual o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini apresentou nas linhas de orientações que deviam guiar as relações de trabalho da sociedade italiana. Esse é os moldes das regras que a gente, entre aspas, se submete hoje. E, além de ter sido criada num regime fascista, era aquela ideia, tudo no Estado, nada fora do Estado. Você entende? A partir do momento que a gente consegue controlar a renda das pessoas, a gente controla tudo. Então, a essência da carteira de trabalho e das leis trabalhistas é essa. Não tem nada de bom. O político não está pensando em você. Eu gosto de reforçar isso porque, assim, o trabalho educacional, ele tem que trazer um senso crítico. Eu quero que vocês sejam pensadores sobre tudo, não só sobre tecnologia, sobre questões de skill, hard skill, acho que é no sentido geral da sociedade. Assim, e esse tipo de coisa a gente tem que passar para as outras pessoas. Desculpa ter fugido um pouco do tema, mas é uma coisa que eu sempre gosto de falar e quero mais perguntas. Mais perguntas. Boa, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre freela, porque eu sou CLT, mas eu queria, sabe, tirar um pouquinho aí por fora nisso Legal. aí, né? Legal. Pergunta quase. Como foi aquela vez lá daquela vaga que eu falei de Docker que você postou, eu fiquei um pouco receoso, porque era como se fosse um freela, um PJ, no caso, para você. Mas no caso, pro freela, eu queria pegar para começar a ver como é que é essa mãe, talvez depois migrar para PJ, né? Tá. Onde pegar e, tipo, que requisito eu precisaria, porque às vezes sou muito inseguro nessa questão de Era o justamente cara me pede um site e... isso que eu ia Sou falar. júnior, cara, sou júnior. Vamos lá. Duas coisas. A primeira, você tem que ter uma estratégia para pegar os freelas. Para você te dar o que é certo, arranje uma plataforma Orkana, 99 Freela, alguma coisa do gênero, que você vai ver o que o cara tá pedindo. Cara, só pega freela que você tem 300% de certeza que você consegue entregar aquilo. Porque senão, o que eu aprendi trabalhando com freela? Que 90% dos freelancers que trabalham com o desenvolvedor é tudo golpe, que nem tem no LX, é tudo trambiqueiro. Os caras pegam o dinheiro do sinal e some, inventam alguma desculpa. Ou não conseguem mesmo entregar o projeto e some. E 50% dos clientes também é trambiqueiro. Então você vai estar no mar de trambiqueiro. Se você não tiver uma rede, por exemplo, como é que eu formei os meus clientes? Tenho um histórico, já trabalhei muito tempo em agência, já trabalhei em empresas, aí peguei um projeto de um amigo. E aí fui indicado para um engenheiro que era amigo dele, que tinha um sistema na empresa dele, e a gente fez um trabalho em cima disso. E aí fui pegando. Então eu criei um ciclo de amizades, que eu tinha clientes, e você também tem que ter um feeling na hora de pegar o cliente. Por exemplo, eu comecei recebendo sempre no final do projeto, porque tinha muito cliente que falava assim: olha, eu dou dinheiro, o programador some. Eu falei: não, então me paga no final, que eu não vou sumir. E aí eu te dou a certeza que você vai fechar o projeto comigo e tal. Beleza. Funcionou 1, 2, 3. Um dia um cliente sumiu. E eu tomei um prejuízo de 10 mil reais. Não, 9.800 e alguma coisa que eu tinha cobrado pra ele. Entendeu? Então, nesse sentido, você tem que ter uma proteção ali. Então, o que eu faço hoje? Eu também não posso cobrar... se eu não cobrar adiantado, o cara pode sumir. E se eu cobrar adiantado, o cara vai achar que eu posso sumir também. Então eu geralmente faço um contrato. Não trabalho mais sem contrato e coloco tudo ali, pego as informações, tento achar um histórico, e se for um cliente desconhecido. Mas no sentido geral, sempre procuro alguém que está no meu ciclo de amizade. Dos empresários que já estão ali trabalhando, que são empresas sérias, pessoas que realmente querem colocar aquilo na rua, que estão dispostos, que têm budget para pagar o projeto. Então, nesse sentido, o que acontece? Para você ser freela, tenta pegar coisas mais simples. Por exemplo, você entra lá na plataforma. Vou dar um exemplo básico. Aí tem um freela que é assim: corrigir
erro no banner, ou melhorar a responsividade de um componente tal. Aí tu fala, pô, isso aqui é só CSS, né? Vou pegar. Aí você entra lá, aí fala, ó, sou desenvolvedor, tá, manda a proposta. Obviamente outras pessoas vão mandar. Se o teu preço e a tua proposta for ideal, o cara vai entrar em contato contigo e vai fechar o job. Mas é um trabalho, cara, que também às vezes é chato, porque é o seguinte, eu ficava assim, um mês captando cliente para ficar mais uns 4 desenvolvendo. Então eu tinha que captar o cliente, aí depois eu tenho que captar um cliente que tem um budget que seja bom, porque às vezes é o seguinte, a minha hora de trabalho é de 90 a 140, né, sendo front e full stack. E aí eu vario de acordo com alguns critérios que eu estabeleci. Então para mim é melhor um projeto que paga R$140 a hora do que um 90. Mas tem mês que você só pega, por exemplo, eu tenho um orçamento aqui, eu tenho, sei lá, vamos supor, eu tenho R$5.000 de conta. Isso aqui é um exemplo. E às vezes tem mês que só surge um projeto de 3.000. Então, se você trabalha como freela, você tem que saber equacionar. Nem sempre vai ter projeto para fechar a tua grade de horário certinho. Isso se você for autônomo. Agora, se você quer um freela para complementar o teu salário, começa com coisas pequenas e a partir do momento, o que vai te dizer se você realmente consegue fazer aquilo que está escrito na proposta, né, lá no pedido na plataforma, vai ser a sua intuição. Porque você vai ler, se você tem uma dúvida ali, fala, putz, mas aquilo dali eu vou fazer com Node assim, vai ser API, vai ser micro... Acabou, mano, você já não sabe fazer. Quando você olha, você olhou pra parada e falou assim, caralho, mano, isso daqui eu já fiz, sem, tipo assim, putz, isso aqui é moleza, eu já sei. A tua própria, a forma como você vai reagir daquilo dali já disse se você sabe ou não, entendeu? É muito da tua experiência. Entendi. Beleza. Então, começa com coisas simples, coisas que paguem menos, freelas assim, ó, pegar uma coisa de R$200 e tal. Mas assim, você também pode pegar 3, 4, 5 paradinhas pequenas que vai te pagar R$150, R$200 e faz milzão, entendeu? Então depende. Cara, eu tô vendo assim que o WordPress tá começando a bombar, né? Cara, Voltar a bombar. Vale a pena? Foge disso. Eu trabalhei 8 anos com PHP. WordPress, cara, eu já até entrei num debate com a galera no LinkedIn. O que acontece? O WordPress ele é legado. Hoje em dia, você cria qualquer coisa que você quiser com CMS headless. Por que as pessoas usam o WordPress? Porque ele foi o precursor. Ele realmente foi muito bom no começo, hoje ele é muito bugado. Por que o WordPress ele é uma bosta? Primeiro, aliás, o problema não é o WordPress, tá? O problema é a responsabilidade que as pessoas dão pro WordPress. O WordPress ele começou para blog e ele consegue fazer site pequeno. O Ginego já quer meter e-commerce e aplicação em cima de um bagulho que é feito em PHP. O PHP, ele é I/O bloqueante. Ele não é que nem o Node que foi projetado para ser resiliente com milhões de requests. Ele trava, ele enfileira processo. Que nem o site do Enem, quando você entra, está travado porque todo mundo entrou ao mesmo tempo e enfileirou. Ele tem essa natureza. Fora isso, o código dele é aberto. E o open source é uma coisa muito boa. Mas ele também tem um lado negativo, cara. Todos os hackers conseguem auditar o código dali e achar brecha e explorar. A porrada de plugin que você instala ali é tudo... explora diversas vulnerabilidades da linguagem PHP e da própria vulnerabilidade da arquitetura de como desenvolver aquela merda. Então, ele tem esse problema. Você vê que tem plugin só para bloquear bot, porque todo mundo já sabe qual é o endpoint que você manda, e aí o nego fica fazendo bot para fazer backlink, enfim, tem uma porrada de bot. Mas assim, se você entrar no 99 Freela, 80% das requisições quero um e-commerce em WordPress, corrigir o meu site feito no Elementor que quebrou. Aí o cara corrige e quebra. Mano, depois que eu abri o meu CNPJ, a quantidade de gente que veio pra mim, né, falando assim, pô, cara, eu tenho um site WordPress que quebrou. E eu falei assim, cara, do nada, tá 5 anos funcionando, do nada quebrou. Eu falei, cara, não é possível. E acontece, cara. A parada quebra do nada e tipo assim, o bagulho é místico, assim, sabe? Às vezes o PHP fazia uma requisição pro endpoint que parou de funcionar, sei lá. Então, por que eu falo isso? Porque depois que você vai conseguindo, tipo assim, se você começar a pegar projeto em PHP, mano, isso só vai te gerar estresse.
tenta alguma coisa mais profissional, até porque vão ser projetos pequenos e vão pagar pouco. Então é muito melhor você pegar um projeto pequeno, um componente JavaScript, alguma coisa que é certeza, do que você ficar trabalhando em cima de uma parada que o próprio mercado está dizendo que não é bom, né? 80% é reclamação de site que parou de funcionar, então isso pra mim não é saudável, sacou? Mas volto a dizer, é a minha opinião pessoal, tá? Tem gente que discorda disso. Beleza. E aí, galerinha? Mais alguma dúvida? Silêncio absoluto, dou-lhe uma. Em 2019, eu acho que fiz um cursinho de PHP, não gostei não, achei muito ruim a linguagem. Cara, o PHP, eu gosto de escrever PHP, mas eu não gosto da natureza do PHP. Então, assim, PHP, o nome dele é PHP, é pré-HTML processador, alguma coisa assim, sei lá, deixa eu ver o que significa aqui. Mas o PHP, ele é um processador de hipertexto, né? Então... Hypertext, é. exatamente, ó, é Hypertext Preprocessor, né? Então, ele não é uma linguagem que foi feita para aplicação. Eles foram dando a responsabilidade. Por isso que ele é I/O bloqueante, porque ele é um pré-processador, ele não precisava ser assíncrono. Ah, mas hoje você consegue fazer código assíncrono. Mano, se tem uma coisa que estraga o profissional de tecnologia, é falar o dá pra fazer no contexto errado. Você consegue construir um carro com sucata? Dá pra fazer. Mas é o ideal? Não, é melhor você ter uma engenharia por trás, você ter os melhores materiais, você ter alguma coisa que é segura para o usuário usar. Dá pra fazer? Dá pra fazer qualquer coisa com qualquer coisa, mano. Mas aí, qual tipo de profissional que você quer ser? Que nem aqui no Rio de Janeiro? Mano, aqui no Rio de Janeiro, tudo que você pede, todos os profissionais que vêm são gente não qualificada. O cara foi desentupir aqui um problema que teve aqui no cano. Veio o pedreiro da puta que pariu, trouxe mais problema do que a porra do cano entupido. Os caras foram colocar a internet aqui, quebraram a casa inteira. Mano, parecia um episódio de Hermes e Renato. Era só passar um fio de um lado pro outro, os caras destruíram a casa inteira. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Por quê? Justamente por isso. Porque os caras não tiveram nenhum tipo de qualificação. Eles pegaram gente nova, que não entendia que, pô, você vai entrar, vai fazer um trabalho na casa do cara, não suja a parede, não quebra as coisas. Tipo, não, o trabalho dele era só botar o fio. Então ele foi lá, destruiu minha casa toda, botou o fio e foi embora. E isso acontece também com o profissional na área de tecnologia. Por isso que a gente tem muito código, muita coisa quebrando. Porque é um cara que não teve uma base boa. E é aquilo, cuida com dá pra fazer. Dá pra fazer, a gente faz qualquer coisa. Mas assim, é isso que você quer pra sua profissão? Eu acho que não, né? E por isso que demora, né? O cara que copia código, que consegue resolver pequenos probleminhas ali com gambiarra, ele geralmente buscou o caminho mais rápido. Então, evita isso, né? Evitem essa forma de pensar. Por isso que eu geralmente vou buscando, e por isso que a gente tem que experimentar. A maioria das pessoas que programam PHP, elas só programaram em PHP ou em uma outra linguagem no passado. Aí a pessoa fala, o PHP é a melhor coisa do mundo. Mano, você nunca experimentou outra coisa, como é que você pode falar que é a melhor coisa? Eu programei 8 anos com PHP, eu gosto de programar PHP, eu gosto da sintaxe, mas, cara, é uma linguagem horrível para fazer aplicação, horrível para fazer API. Eu faço uma API dependendo do caso em um dia, uma semana, dependendo dos requisitos. E boa, funcionando, estável, enfim, com resiliência. Coisa que com PHP demora, assim. E, tipo, tudo bem, ele foi evoluindo e hoje ele consegue resolver melhor esses problemas. Mas ele não foi pensado para isso. Então, a crítica é toda essa. E aí vai ter gente que vai falar que não, PHP é melhor, mas aí... cara, eu conheço uns pessoal assim, tipo, que vai se matar. Conheço um desenvolvedor PHP e conheço um outro que eu consegui fazer ele migrar para Java, conversando com ele, achou melhor. Só que ele fala, cara, pra mim 80% da web é PHP. Mas 80% da web são sites simples, né, cara? 80% da web não é, 80% não é aplicação. 80% é site. PHP foi feito pra fazer site. Não tá errado. Então, tipo, isso é um argumento merda.
Tipo, é um argumento muito merda. Da pessoa que não tem... tipo, se 80% da web são sites simples, então as pessoas estão usando PHP para as coisas certas. Agora, o teu site é simples? Não, você está fazendo um produto? Então não usa PHP. Ou usa PHP para fazer a view. Não usa para fazer a porra da lógica de negócio. Por que eu tô falando isso? Porque o cara tá usando PHP não é porque ele levantou o requisito. E eu não tô falando que tem que usar Node. Tem trocentas outras linguagens. E cada uma para um propósito específico. Agora, se você está usando PHP porque você só sabe PHP, esse é o problema. Porque o programador, ele usa a linguagem como ferramenta. Não depende da linguagem como um requisito para o trabalho. Tipo assim, se não for PHP, ele não sabe fazer. Isso é o problema master, assim. Eu hoje, se o Node morrer, eu tô pouco me fudendo, bro. Pouco me fudendo. Se o React morrer, mano, eu como JavaScript com farinha desde 2004, bro. Então tô nem aí. O pessoal fala assim, você sabe Angular? Falou, cara, é JavaScript. Você sabe Vue? É JavaScript. Você sabe React? É JavaScript. Entendeu? O JavaScript morreu. Mano, é programação. Você sabe lógica? Você sabe estrutura de dados? Não precisa se preocupar. Você só vai ter que adaptar uma sintaxe. Então, essa forma de pensar, ela é uma forma de longo prazo. É uma coisa que vai te dar estabilidade, vai te transformar um profissional que transcende o tempo, porque o PHP teve a época dele, o Node vai morrer, vai vir o Deno, daqui a pouco vem outra linguagem melhor, e a tecnologia tem que evoluir, tá, gente? Tem que se apegar, não. Vai vir coisa melhor, eu vou usar o que é melhor, não vou ficar me prendendo a bagulho no passado que já virou legado, não. Eu quero usar o melhor. Eu tenho o melhor, compro o melhor celular, compro o melhor computador, por que eu não vou usar a melhor linguagem, entendeu? Por exemplo, você sabe por que o pessoal está desenvolvendo o Deno? Porque o Node tem problema de segurança. Eu sou apaixonado no Node, cara, mas Node não é bom para processar dado. Uma pessoa que invade sua máquina lá, ele tem acesso a todos os recursos do sistema, tem diversos problemas na linguagem. E eu entendo isso, entendeu? Eu não sou nenhum, como é que se diz? Uma pessoa que fecha os olhos e fala, não, Node é a melhor coisa. Eu tenho trocentos argumentos para te dizer quando usar Node e quando não usar, entendeu? E aí, galera, caramba, a gente vai bater 2 horas de live, curti, hein? Eu acho que eu fiquei até um pouco com medo, porque eu pensei que a gente não ia ter muito assunto, e acabou que a gente evoluiu bem. Na verdade, eu sou uma pessoa muito prolixa, então se vocês me deixarem eu vou falando infinitamente, tá ligado? Mas, e aí, vocês têm mais alguma dúvida? Acho que o Vitor tinha falado aí. Fala aí, Vitão. Você tá só... Não era a palavra que você estava procurando, era negacionista que você estava querendo dizer. Ah, Sobre as linguagens que vão e vem. tá. Cara, eu não tento usar muito esses termos aí, porque eles acabam colocando as pessoas em bolhas, né? Tipo, negacionista. Às vezes você tem uma opinião divergente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoal falando aí de, sei lá, vacina. Vamos supor que você tenha um argumento científico. Argumento científico mesmo. Qualquer um que seja dele. A pessoa, pra querer te colocar num quadrado, ela vai falar, você é negacionista. Pô, vamos ver o que o cara tem pra dizer. Se for meramente opinião. Se for um argumento científico, é um argumento científico. Mas eu não gosto de usar essas palavras, por exemplo, negacionista, bolsonarista, essas coisas que tá rolando no trend. Eu meio que sou agnóstico a esses termos, porque eu acho que tudo hoje está sendo usado com contexto político. Vocês já pararam para perceber? O uso de remédio, o nego tá politizando tudo. Nossa, tá uma complicada. E ao mesmo tempo que estão politizando tudo que você fala abre margem para te cancelar, né? Então, tipo, principalmente quem trabalha com o público, mano, é muito foda. Às vezes você vai falar uma coisa assim que tá num contexto ali que é brincadeira e tal, e você é mega cancelado. Mas você tem alguma dúvida ou você só queria falar esse lance da palavra mesmo? Eu queria pontuar isso, mas de dúvida, só era aquela do PJ mesmo e já assinei, obrigado. Porra, beleza, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Cara, vocês me aguentaram 2 horas, vocês estão de parabéns, hein? Vocês estão de parabéns. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu tô com um problema no estômago bizarro e eu tenho que comer no tempo certo, tomar os remédios.
Então, como já deu 2 horas, eu tenho que levantar, tomar remédio, fazer as coisinhas, então vou encerrar aqui. Essa live eu gravei, então se tiver alguém que precisar ver depois, revisar alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa que eu falei que ficou perdido, eu vou colocar no meu canal lá no YouTube, tá? E qualquer coisa, entra em contato comigo por aqui. Eu geralmente não respondo muito o Discord, mas fica à vontade para entrar em contato pelo LinkedIn ou pelo nosso grupo no Telegram, beleza? E quem não estiver no nosso grupo de inglês e quiser ficar praticando diariamente lá, a gente fica falando merda lá tem um grupo no WhatsApp, beleza? E cara, essa semana vai ter umas novidades bem legais, hein? Eu não vou falar nada agora pra não dar spoiler pra vocês, mas essa semana vai ter umas novidades bem legais. Beleza? Delian, faz um favor, envia o link do grupo Telegram. Eu não tô nesse grupo aí. Deixa eu te mandar agora, que senão eu esqueço, cara. Tem que fazer tudo. Manda no chat lá, daí a gente já entra. Tá. Não, vou mandar aqui agora, que o bagulho é louco. Manda lá no geral. Por favor. Deixa eu ver aqui no geral. Evandro, cara, obrigado pelas coisas que você falou, pelas suas observações, por ter enriquecido o debate. Obrigado pelas dúvidas também. E, galera, obrigado pelo tempo de vocês. Aí, aturado 2 horas. Interrompendo aí. O link do grupo do WhatsApp de inglês aí, pra quem quiser. Show. Gente, mais uma vez, brigadaço. Tamo junto, vamos que vamos. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Valeu? Beleza? Vamos que vamos. Falou. Vou sair aqui do Discord. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço.